Hoje nós recebemos o Dr. Silvio Mendes. Ele é candidato a prefeito pelo União Brasil. O Dr. Silvio já veio várias vezes ao jornal O Dia News e hoje o Dr. Silvio vem, a última entrevista dele antes, como de todos os candidatos, do dia da votação, dia 6 de outubro. Dr. Silvio, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado ao Sistema O Dia de Comunicação. Cumprimentar quem assiste o Sistema O Dia. À sua disposição para perguntar o que você quiser da minha vida privada, profissional, pública. Não tem nenhuma censura. Vamos em frente. O tempo do Dr. Silvio começa a contar a partir de agora e, já que nós falamos aqui que o senhor é médico, então vou começar pela saúde. O senhor tem falado nas suas entrevistas e reuniões que existem várias prioridades para o senhor, caso o senhor chegue à Prefeitura de Teresina, mas sim, uma delas que vai ter um olhar muito dedicado é a saúde, porque eu considero a saúde hoje em Teresina completamente destruída. E não só a destruição de um setor ou outro setor, é desde a UBS até o atendimento mais complexo, doutor Silvio. Então, eu queria fazer a seguinte pergunta. O que o senhor vai fazer, caso o senhor chegue à Prefeitura de Teresina, de imediato, para tentar reverter essa situação? É preciso o equilíbrio financeiro para que você garanta a internação hospitalar. Tem centenas de pacientes sem conseguir uma internação, casos urgentes, como câncer, por exemplo. Segundo, você tem que garantir a consulta especializada, porque a atenção básica, a saúde da família funciona relativamente bem. E remédios, medicamentos, para que você garanta o direito básico. Está na lei. Só que no Brasil é assim, lei é para não ser cumprida. Então, se você não tem dinheiro, se você não tem emprego, a maioria da população de Teresina não tem carteira assinada. Muitos vivem do Bolsa Família e ai dele se não fosse o Bolsa Família. Então, mas não é suficiente, né? Então, isso é obrigação do gestor público, no caso a Prefeitura, que é gestor pleno, e precisa ter um registro, Douglas, porque o SUS ele é financiado pelo município, Estado e Governo Federal, Ministério da Saúde. Em qualquer lugar do Brasil é assim. Só que Teresina continua concentrando a maior parte do atendimento de pessoas que vêm do interior. Pra você ter ideia, tem mulheres que vêm fazer parto normal em Teresina. Parto normal. Mais da metade dos pacientes atendidos no HUT vem de outros municípios. O Maranhão melhorou muito a saúde, a assistência à saúde no interior. Essa migração diminuiu, mas no Piauí não. Então, ontem mesmo, vi uma notícia lá do Hospital Regional de Floriano, vendo o Francisco que está lá, que não tem vaga para gestante. Aqui em Teresina fizemos 3 maternidades, 3, Promorá, Disseu, Satélite, reformamos a do Buenos Aires, mas precisa de mais uma, que é ali na Grande Codipe. Ali mora em torno de 80 mil pessoas, a Grande Codipe. Então, é preciso fazer esse investimento, mas ele pode esperar um pouquinho, porque o que é urgente é remédio, vaga de hospital, para que trate quem precisa ter tratado. E esses problemas de saúde, ela é como a fome. Ela não tem paciência para esperar. Quantos morrem? Quantos morrem? Então, é preciso você ter, no mínimo, sensibilidade para poder olhar para quem sofre e não precisa sofrer. Doutor Silvio, ainda na saúde, eu queria tocar em 2 pontos. O primeiro deles, regulação. Como resolver esse problema de regulação? O Florestaldo Leão do PSOL, ele esteve aqui e contou o caso de uma mulher que ele levou a uma unidade básica de saúde para regulação, porque ela precisava de uma consulta para ortopedia, inclusive é sua área. E ele disse que ao chegar lá, fazer o cadastro, ela estava na posição 11.483. 11 mil? 11 mil. Aí ele perguntou, 11 mil e a previsão, no mínimo 3 meses e meio, 4 meses. Mas era urgente. Então qual era a solução? Ou pagava ou então voltava para casa. Como é que se resolve isso? Eu já resolvi uma vez e sei resolver outra vez. Quando nós assumimos a gestão do SUS em Teresina,
Você lembra daquela fila imoral que tinha na Praça João Luiz Ferreira, que a pessoa passava 3, 4 dias dormindo na calçada, marcar consulta para mim em 4 meses, para um oculista 6. Aí você imagina, você com uma dor na coluna, esperar 4 meses para falar com o seu médico. Nós acabamos. Acabou como? Simples, é óbvio. Eu sou do Ministério da Saúde, trouxe a equipe de lá, nós levantamos toda a capacidade instalada da rede pública, privada e filantrópica de Teresina, identificamos que mais da metade dos serviços prestados, seja consultas e exames, não eram utilizados, mas eram pagos. E aí nós não fizemos a primeira central de regulação daqui do Estado. Nem o Ministério da Saúde tinha, nós doamos para o Ministério da Saúde. Permitimos que você pudesse marcar sua consulta em qualquer unidade de saúde, das 92 que nós fizemos, ou qualquer dos 12 hospitais que nós ou fizemos ou reformamos. E a surpresa, fizemos convênios com 51 municípios que podiam marcar sua consulta por lá. E marcava por telefone. De manhã marcava Teresina e à tarde o interior. Nunca fizemos propaganda, nunca fizemos alvoroço política eleitoral para andar com demagogia barata, mas nós resolvemos. A pessoa saía de qualquer cidade do interior, 51 municípios, sabendo o dia, a hora, o médico do atendimento. Saía mais barato, era mais rápido, não precisava ir para a pensão, e fizemos. Isso acabou. Então, hoje a gente tem uma ferramenta que não tinha na época, que é a tecnologia digital. Então, vai permitir, por exemplo, que você possa marcar, como o plano de saúde faz, a Unimed e outros planos de saúde, você pode marcar a sua consulta pelo seu celular. Qualquer especialidade, você vê a sua necessidade, vê o que é mais conveniente, o que é que está mais perto da sua casa. Por exemplo, o centro Lineu Araújo pertence à prefeitura. Então lá é um serviço terciário que poderá atender. Mas tem 2 problemas. O primeiro problema, Douglas, é preciso que vê a história, que a história ensina. A consulta do SUS, que o SUS paga, é um pouco mais, aí não chega a R$20, uma consulta, que é o que você dá para um guardador de carro, um flanelinha. E aí, naturalmente, uma consulta onde você tem todas as despesas de uma clínica, de um consultório ou de um hospital, ele não paga o custo. Se você aceitar atender, você vai fazer 2 coisas. Ou você vai roubar, dizer que atendeu sem ter atendido, ou então quebra. Então, essa é a realidade que a gente vive, né? Agora, por exemplo, se enfrenta uma crise, e aí é uma questão administrativa de gestão também, porque a gente tem um afunilamento nos pacientes com câncer. O São Marcos vive com dificuldade há algum tempo, e eu soube agora há poucos dias que ele ia deixar de atender o SUS. Eu acho até que ele não pode deixar. Ele é uma entidade filantrópica, tem isenção fiscal de 25% dos seus impostos, mas não tem um detalhe para te dizer. Mas não pode. A população tem um negócio chamado interesse público e é preciso garantir esse direito. O que a gente fazia e deixou de ser feito, mas vamos voltar a fazer, é que Teresina, cada vez mais a incidência de câncer de mama, câncer ginecológico e cataratas. Então a gente tinha um projeto Cajuína para fazer um diagnóstico precoce, garantir o tratamento e evitar que a pessoa tivesse metástases ou morresse, podendo evitar. Então isso nós vamos voltar. O câncer de mama, o câncer ginecológico e também a catarata, que nós vamos transformar a Teresina numa cidade livre de catarata. É uma cirurgia de baixo custo, demora 5 minutos para você fazer, mas tem gente ficando cego. Até médico de Teresina ficou cego por causa de catarata. Descuidou, ficou cego. Você imaginou o drama? Então a saúde, para mim, é a área que eu mais conheço. Eu já resolvi muitos problemas, esses problemas voltaram e é preciso resolver. O segundo ponto é licitação, doutor Silvio. Inclusive, falando em saúde agora, o Ministério Público do Trabalho condenou a Fundação Municipal de Saúde por assédio eleitoral, com funcionários. Né? E tem um problema da licitação. Ora essas licitações são descentralizadas, ora são centralizadas. Aliás, o problema todo foi gerado porque durante muito tempo centralizou todas as licitações na Secretaria de Finanças. Se projetar o volume de licitações de uma Fundação Municipal de Saúde, você conhece muito bem, de uma Secretaria Municipal de Educação ou da Secretaria num lugar só,
Como é que o senhor avalia a forma de resolver esse problema de licitação para que o remédio chegue mais rápido e com custo mais barato? É quase impossível, porque tem coisas que você deve concentrar e tem coisas que você deve descentralizar. Na saúde, é melhor descentralizar. Nos meus 12 anos de Fundação Municipal de Saúde, a questão de recursos humanos, na gestão do trabalho, eu cheguei lá, tinha 1.256 servidores, eu fiz 36 concursos públicos, desde o agente comunitário de saúde até os especialistas, por conta de várias ocorrências. Fechou o Meduna, então o município assumiu a saúde mental. Abrimos o HUT, que é um hospital que a prefeitura não tinha. Então, foi uma necessidade decorrente da necessidade da população. O Conselho Regional de Medicina quis fechar o HGV, que era um hospital que tinha 200, 300 pessoas lá dentro dos corredores, nas áreas internas, e nós tivemos que assumir. Um problema que, para mim, deveria ter sido assumido pelo Estado. O HUT, ele tem uma despesa mês de cerca de 28 milhões de reais e recebe do SUS 6 milhões e meio. O resto é o município que paga. Era para gastar 15% das receitas, gasta aproximadamente 35%. E aí mexe. Né? Me desculpa, mas não é culpa da prefeitura nem do doutor Pessoa. Esse desencontro, esse descompasso, prejudica principalmente a população. Porque se você colocar de cada R$100, 35 vai para a saúde, 25 vai para a educação, por obrigação. Dá R$60 de cada 100. E o resto? A limpeza pública, que gasta quase R$800 mil por dia. O asfalto, que precisa ser feito. O incentivo ao transporte público, que precisa voltar, que é outra urgência que Teresina reclama, e deve voltar, tem que voltar. Ele causa um prejuízo muito grande na economia e no desemprego. Vou aproveitar e entrar então no tema transporte público, que é outra urgência também, doutor Silvio, tem que ser resolvida, porque nós temos tempo demais na parada, esperando o ônibus. A quantidade de ônibus nunca teve tão baixa como está atualmente. As condições dos ônibus, e aí há essa questão de o setor de questionar um débito que chega a 200 milhões e não há nenhum entendimento para resolver o problema da população. Tá bom. Para o sistema público, sistema coletivo, funcionar em Teresina, ele precisa de 450 ônibus, primeiro. Segundo, é preciso dar um passo seguinte para que vans e micro-ônibus percorram o interior dos bairros, chegando mais perto da sua casa. Porque aí você vai rapidamente chegar no destino que você escolher e precisar. Então, esses são 2 pontos básicos. É preciso ter uma licitação rápida, mas enquanto se monta uma licitação, é preciso que você volte os ônibus. A crise do centro da cidade se deve um dos motivos é a falta de transporte coletivo adequado. Então, você pode, sem gastar dinheiro, melhorar o tráfego, por exemplo, permitindo que motocicletas, táxis e aplicativos percorram as faixas exclusivas dos ônibus que estão ociosas. Mesmo quando organizar, é possível continuar fazendo, porque você melhora o tráfego, a velocidade, e também evita acidentes. Óbvio, isso aí. Então, Douglas, quando, na minha gestão, nós fizemos um plano diretor do sistema de transporte coletivo e sistema viário de Teresina. Quer dizer, onde é que se deve fazer uma ponte? Foi identificado. Qual é a avenida mais carregada? Foi identificado. 2 anos. Feita por um engenheiro de tráfego chamado Santana, que fez Brasília, Curitiba, que para mim é o melhor sistema de transporte coletivo do Brasil, e Rio de Janeiro, que é pior do que Teresina, né? Então, ele vai atualizar esse plano que nós fizemos lá em 2009 para poder adequar à nova realidade. A gente tem ferramentas que a tecnologia permite de você acompanhar, de você desviar tráfego, de você saber onde é que está carregado. É uma outra realidade. E claro que você tem que usar ferramentas que antes não existiam. O senhor defende uma licitação emergencial e, enquanto se prepara uma licitação definitiva
para o sistema de transporte público? Não, veja só, você falou em licitação. Eu fiz 36 concursos públicos na fundação. Lá, através de um concurso público, que nunca foi contestado por quem quer que seja, entraram aproximadamente 12 mil servidores. Nunca foi contestado. A Fundação Municipal de Saúde, que deve continuar fazendo licitação de coisas específicas, como remédio, por exemplo, ela fazia mais licitações do que toda a prefeitura restante. E nunca teve problema. Por quê? Você tem que formar uma equipe séria, de gente honesta, onde a Polícia Federal não vai lá bater na porta, que não desvie dinheiro público. Como se vê quantos gestores tem aí, até um que quer ser prefeito de Teresina, já condenado seja por decoro ou falta de decoro parlamentar, cassado do seu mandato, condenado por desvio de recurso público, a Polícia Federal investigando, não apareceu porque, como deputado, ele tem as prerrogativas que o privilégio permite. Então, assim, a cada problema, uma solução, uma investigação e uma solução do problema que você quer resolver. É impossível? Não. Desde que você tenha uma equipe decente, que você não faça demagogia, nem ponha em risco o interesse público e faça o que a população te confiar. Porque o que eu estou dizendo para você, eu faço, já fiz, sei fazer. Não tenha dúvida disso. Não foi por acaso que eu deixei a prefeitura com uma aprovação que me surpreendeu. De cada 100 teresinenses, 92 concordaram. Ora, se 92 concordaram, até os petistas concordaram. Né? Então, vamos aos fatos. Né? Eu não estou imaginando, nem criando narrativas, como essa campanha é cheia de narrativas e de gente que parece ter uma varinha mágica de tocar e resolver problema. E muita gente acredita. Mas e aí é escolha. Vamos linkar o transporte público que o senhor falou agora com o centro de Teresina. O senhor disse que o transporte público é um dos problemas do centro de Teresina. As pessoas demoram, enfim, para voltar, para ir, não tem certeza nem se o ônibus vai passar de volta. A professora Lourdes Melo esteve aqui, fez um questionamento sobre o transporte, dizendo que antigamente tinha a questão do Corujão, os ônibus durante a madrugada, as pessoas até que iam para um evento, tinha certeza de que o ônibus passava naquele horário, não tem mais. Além da segurança, o que é que pode ser feito, doutor Silvio, para revitalizar o centro aí, do ponto de vista do comércio, das atividades econômicas de um modo geral e também até de moradia? Bom, os limites do centro, do chamado centro da cidade, ele é maior do que parece. Ele vai, todo o perímetro, vai Avenida Maranhão, Avenida Miguel Rosa, Joaquim Ribeiro, que vem até a Avenida Maranhão, novamente ali perto da Equatorial. Esse é o tamanho do problema, não é? Então não é só a Praça Rio Branco, o centro ali de Teresina. Pega o polo de saúde, por exemplo, um polo importantíssimo, seja na geração de emprego, seja nos cuidados com a saúde pública, inclusive. Então, são vários fatores que precisam ser feitos ou tomadas providências no sentido de voltar a vida ao centro da cidade. Primeiro problema, segurança pública. Você não tem certeza, se você andar no centro, se você vai ser atacado por um traficante ou por um assaltante. Muitos concentram lá. Você tem, hoje, mais de 300 imóveis fechados. Muitas lojas que antes davam empregos, deixaram de ter, foram para os bairros. E eles só vão voltar se eles tiverem garantia de que o negócio é bom. Uma lei chamada de mercado que político nenhum muda. Todo empresário, todo investidor privado, ele tem que ter um negócio e tem que ter lucro. E, naturalmente, você só vai lá no centro se você tiver aquilo que você precisa. Então, bora lá. Primeiro, segurança pública. Todos os apoios de eventos culturais para você motivar a população a ir para o centro, como foi no passado. A rua climatizada voltar a funcionar. Que você possa discutir com os proprietários dos imóveis, não desapropriar, como teve a iniciativa do governo do Estado, de desapropriar imóveis, mas a crítica foi tão forte que eles pararam de fazer essa besteira, de tomar aquilo que lhe pertence. Não, chama o setor privado, discute com ele, e o que é que vai precisar ser feito? Primeiro, voltar o comércio para lá, e ele só volta em algumas condições, tornar o centro da cidade mais habitável. O imóvel lá praticamente não tem
muito valor, mais fácil você comprar do que comprar na Zona Leste, por exemplo. Você colocar até as calçadas, que o pedestre seja mais importante do que o carro, né? A arborização, banheiros públicos, a iluminação. Então são várias ações que são necessárias para que esse centro volte a ser o centro de todos nós. Esses projetos o SEBRAE tem, a Prefeitura tem, o Sinduscom tem, chama, bota na mesa, vamos embora discutir. O que for melhor, se encaminha e faz. Tem um grupo de mais de 500 teresinenses de WhatsApp, eu acompanho, discordo, mas não entro, não vou discutir, porque agora em campanha política, pode desqualificar uma opinião. Eu prefiro não me manifestar. Mas, assim, chama o técnico. Não queira fazer uma coisa que você não entende. Gestão pública, ela é muito delicada. Ela precisa compreender que você tem que ter sensibilidade. A gestão tem que ser pelos que mais precisam, mas é de todos. Mas preferencialmente quem mais precisa. Que você possa ter estratégias, por exemplo, na geração de emprego. Muita gente de Teresina não sabe que o Polo Industrial Sul foi criado por nós, né? O Firmino e eu. Tem muito espaço para voltar novas indústrias para lá. Ali foram gerados 17 mil empregos. E a gente nunca disse isso. Mas tem vaga para botar mais gente, botar mais indústria, gerar mais emprego, né? Aí se você for lá para o Polo Norte, né, para o extremo norte, quem foi que fez o Polo Cerâmico? O candidato quis se apossar de uma coisa que ele nunca fez. Nós fizemos. Por quê? Porque ali centenas de oleiros viviam da feitura de tijolo e de telha, geralmente de material de baixo padrão. Durante as chuvas eles não podiam trabalhar. Então foi uma ideia, sabe de quem? Do engenheiro Augusto Basílio. Não foi minha. Então nós fizemos o polo com fornos de alta temperatura, tem muito boa qualidade as cerâmicas produzidas. Eu fui até com eles a Tenerife, que é na Espanha, venderam tudo que levaram daqui. Então, o SEBRAE ajudou, o Banco do Brasil ajudou, e mudou de vida aí umas 250 famílias, né? Então, para mim, gestão pública é olhar para os outros e resolver problema. Silvio, tem também uma outra área que o senhor inclusive citou nessa atual divisão das receitas, dos investimentos. O senhor falou saúde, o senhor falou educação também. E aí eu queria saber do senhor, porque Teresina durante muitos anos figurou entre as principais, não capitais, cidades do Brasil, uma das melhores educações do Brasil, resultados, inclusive de exames nacionais, e hoje esse ranking, a Teresina não está mais nesse ranking. Tem como voltar, doutor Silvio? Tem. Quem fez isso foi uma conquista a muitas mãos, porque isso é uma questão de médio e longo prazo. A gente começou com o professor Wall, professor dos mais importantes, advogado, formado em História. Nós aprendemos com ele que educação é a maior obra de um gestor municipal. E ao longo do tempo a gente fez investimentos para poder chegar no ponto que chegou. Como é que você faz? Trabalha primeiro com a família. Identifica esses alunos. Respeite e valorize os professores. E aí, naturalmente, o resultado aparece. O que foi que eu, pessoalmente, fiz na nossa gestão? Primeiro, criei um centro formador de qualificação de professor, ali, o Odilon Nunes, no Marquês. Todos os professores que quiseram sair para fazer mestrado, doutorado, foram permitidos sem perder nenhuma vantagem. As escolas climatizadas, dando conforto numa cidade quente como a nossa. Criamos um serviço, Douglas, que para mim foi um passo importante, foi cuidar das crianças com limitações de aprendizado. A dislexia, o TDAH e outros. Então nós criamos um serviço que o Marcílio, lá do Dom Barreto, nos deu um prédio ao lado do Dom Barreto, um psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, neurologista infantil, enfim. Eles rapidamente atenderam e acompanharam em torno de 1.600 crianças. É preciso aumentar o número de vagas
aumentar os profissionais, descentralizar e fazer. Uma outra questão mais complexa é cuidar dos autistas, que é uma abordagem específica. Eles têm graus diferentes de comprometimento, eles têm idades diferentes, mas o desafio é você diagnosticar o mais precoce possível, porque se você estimular, é ter a certeza que eles poderão acompanhar uma escola comum, normal. Então, tem famílias aqui em Teresina que têm 2, 3 filhos autistas. É um drama sem fim. E aí a obrigação do poder público dar suporte para essa família e para as crianças que, sei lá qual foi o mistério que Deus guardou, fez com que eles tivessem um problema que não é tão simples a abordagem. Mas é possível reduzir o dano e é possível integrar essa criança à sociedade como ela merece. Geralmente elas têm alguma tendência, umas gostam de música, outras gostam de matemática, outras gostam de... Então, identificar precocemente se tem o problema, estimular precocemente, ter um acompanhamento de profissionais diversos e, naturalmente, você olhar para o futuro dessas crianças. Então, o que é que na rede normal cabe e é preciso fazer? Aumentar o número de creches, inclusive no centro da cidade, para as comerciárias. Você tem que fazer um esforço imenso para você aumentar o número de vagas nas escolas em tempo integral, e muitas vezes, ninguém pode ter dúvida que uma escola de tempo integral, onde a criança passa a manhã e a tarde na escola, ele vai aprender mais, né? Então, aumentar isso. Abrir as escolas em finais de semana. A gente fazia no passado. Vai voltar a abrir. Para quê? Para você qualificar a mão de obra dos pais, financiar seu negócio através do Banco Popular e as crianças, no mesmo período, no mesmo ambiente, praticar o esporte, a música, a cultura, enfim, né? No nosso tempo, a gente tinha mais de 3 mil crianças aprendendo violão com Elisvaldo Borges. A gente fez 36 bandas, incluindo a zona rural. Então, assim, o cuidado da pessoa, ela não se limita à saúde, nem só à educação. Mas a maior obra que a gente fez em Teresina não foi o HUT, não foi a Ponte Estaiada, não foi o shopping da cidade, foi a educação que a gente conquistou. Perdemos o primeiro lugar e é preciso voltar a ser primeiro. Hoje o primeiro lugar é Goiânia. Doutor Silvio, a gente tem 3 minutos e 11 segundos. Eu queria, antes de caminhar para o encerramento, fazer uma pergunta que eu fiz a todos os candidatos que passaram. Por que a população de Teresina deve escolher Silvio Mendes e não um dos outros candidatos? Eleição é escolha. Você deve fazer comparações para saber a quem você confia em entregar a cidade. Douglas, quando a gente nasce, que Deus nos dá o dom da vida, a gente só tem uma certeza. É o dia da partida. Né? Só tem essa. Então, se você entender, porque muita gente diz que tem fé e tal, eu tenho muita fé e vivo na fé. Se você entender que muitos vivem tempos variáveis, é preciso que essa vida tenha sentido, que ela seja produtiva, que ela seja suficiente para você, para a sua família, mas que você seja cidadão, que você contribua para uma cidade, para uma comunidade, porque não adianta tu morar num palácio se tem uma favela do lado com gente passando fome. Esse é o desafio de ser prefeito. Então, como eu sei dos problemas da cidade, eu já vivi isso, eu fui chamado a voltar. Seria muito mais cômodo eu continuar na minha vida, né? Eu fiz por onde chegar nesse ponto. Mas não. Eu venho de vender leite aos 10 anos de idade, minha vida não foi difícil, mas encontrei muita gente boa na vida e quero, naturalmente, aproveitei as oportunidades que a vida me deu e eu quero contribuir para resolver problemas, muitos eu sei, outros não, a gente chama quem sabe, e criar oportunidades para jovens principalmente, né? Eu vim lá vendedor de leite, mas eu fiz medicina na Federal de Pernambuco, fui para a Universidade de São Paulo, lá eu tinha emprego, voltei para cá sem lei, sem documento. Eu queria ser professor, mas não tinha um político que me desse, que fosse meu padrinho para ser professor da universidade. Não deu certo. Ser professor, que era o que eu queria. Mas eu fiz concurso para o Ministério da Saúde, passei,
E trabalhei lá a minha vida inteira. Então, se não dá por um caminho, dá por outro. Né? Sempre tem um caminho. A pedra do caminho, você pode fazer o que quiser. Você pode construir uma casa, pode jogar no inimigo, você pode topar e cair. Eu preferi construir. Então, nessa fase final, o senhor pode se dirigir a quem nos acompanha, é o momento do encerramento para pedir voto mesmo. Pedir voto. Eu peço aos teresinenses que reflitam, dia 6 está chegando. Eu tenho experiência, tenho tempo, tenho energia, minha saúde está absolutamente tudo ok. Eu tenho, depois de muito refletir, decidi ser candidato a prefeito da cidade, para devolver a ela e aos que precisam aquilo que eu tive e muitos não tiveram. Então, é uma decisão muito pensada, é uma decisão muito refletida, com muitos conselhos. Eu sou candidato para cuidar da cidade durante 4 anos. Estão dizendo aí que... Até disseram que eu não era mais candidato. Disseram tudo que adversário sempre, nessa ânsia ou tara mesmo pelo poder, é capaz de fazer qualquer coisa que o marqueteiro oriente. Não, precisa andar com serenidade, com equilíbrio, com bom senso, se fazer respeitar e respeitar os outros. Então eu sou candidato a prefeito de Teresina pelos próximos 4 anos, se for assim a vontade da população da cidade, para cuidar dela e resolver esses problemas. Né? E aí, como candidato, eu tenho um número, que é o 44. Né? 44 poderá ser a solução para muitos problemas da cidade. Ou seja, se vai resolver todos os problemas? Não. Não sou atrevido para dizer que vai ser. Eu não tenho varinha mágica. Eu acredito em milagre, mas gestão não é milagre. É equipe, é respeito, é experiência. E a gente está pronto. Teresina que decide.